Olha aí, estamos entrando ao vivo. Vamos esperar carregar o vídeo aí para as pessoas entrarem aos poucos. Hoje nós temos aí um ilustre convidado com a gente. Vamos lá, vamos ver que as pessoas começando a entrar aí na live. Vamos lá, hoje a conversa aí com o Felipe Rigoni. Estamos falando um pouquinho sobre o cenário nacional. Acho que vai ser bacana o papo. Esperar carregar aí a galera. O Felipe daqui a pouco está chegando com a gente também. E a gente vai bater esse papo. Ontem nós conversamos legal aí com o nosso amigo Hilton de Carvalho. Ontem a gente bateu um papo sobre a cidade de Vila Velha, né? E naquele contexto do cidadão ativo, a gente vai hoje bater um papo com o Felipe Rigoni. Daqui a pouco ele está com a gente aqui na live. A gente vai poder falar um pouco das ações no cenário nacional e um pouco do que está sendo realizado para a Câmara Federal contra essa crise do coronavírus que a gente está vivendo, que pegou todo mundo de surpresa e está causando um grande problema para todo mundo no Brasil. Daqui a pouco o Felipe Rigoni com a gente aí, enquanto o pessoal vai entrando na live, aos poucos a gente vai carregando as pessoas. Felipe Rigoni aí com a gente. Gilson Ruas. Gilson Ruas também com a gente aí. Grande Felipe Rigoni. Fala, meu camarada, falhou um pouquinho aí. Como é que você tá? Certinho, querido? Bom demais, é melhor agora com você, meu irmão. Isso aí. Boa noite a todos, né? Todos e todas que estão aí acompanhando a gente. Joia, o pessoal tá entrando aí aos poucos agora na live. Daqui a pouco a gente vai começar um papo, Felipe. Ontem, na verdade, a motivação dessa live a gente, enquanto cidadão ativo, né, a gente que está aqui na ponta com as comunidades, a gente bater um papo sobre o que cada setor da sociedade tem feito, né, perante essa crise do coronavírus, né? Sim. Então, ontem a gente conversou com lideranças locais aqui de Vila Velha, o tio Hilton, que é o representante de toda a região 1 de Vila Velha, né? A gente falou sobre os o grave problema que a gente está vivendo na região 1, que é responsável por hoje cerca de 50% dos casos, né, de coronavírus no nosso município. Então, ontem a gente bateu um papo legal, apareceu muitos questionamentos a nível que a gente pudesse conversar a nível nacional, e assim, a proposta é que a gente procurasse os representantes de cada setor para poder falar um pouquinho sobre o que cada um tem feito, né, para poder a gente superar juntos essa crise. Então, a ideia é que hoje a gente poder falar um pouquinho, né, trazer uma pessoa que eu tenho um enorme carinho, né, além de tudo, é meu amigo pessoal, né, que é o deputado Felipe Rigoni. Então, assim, fico muito feliz e lisonjeado com a sua presença aqui na nossa live hoje. E queria que, já de início, você desse um alô pro pessoal e falasse um pouquinho. Eu sei que na segunda-feira você citou aí, se eu não me engano, 20 medidas que a Câmara Federal vem sendo adotadas a nível federal. E queria que você falasse um pouquinho, né? Depois a gente volta para as perguntas, né? A gente tem algumas perguntas
que foram pertinentes ontem, que a gente acha que a gente deve conversar hoje. E a gente termina falando um pouco de perspectiva de futuro, o que a gente pode pensar em inovação para juntos a gente sair da crise. Repito, ontem a gente conversou sobre um pouco sobre as comunidades, o que as comunidades têm se mobilizado para poder tentar superar, né? E a gente fez uma campanha, hoje já assinam 21 bairros, eu já postei no meu feed, né? Depois o pessoal pode estar acompanhando, mas com você, meu camarada. Show de bola, Luiz. Primeiro, obrigadão pelo convite, cara, para essa live. Agradeço, como sempre, a parceria e a amizade. E vamos lá. Olha, a gente está vivendo um momento que eu não diria inédito, porque a gente já passou por coisas parecidas nesses últimos 50, 100 anos no mundo, mas neste século é completamente inédito. Assim. Esse mundo novo que a gente tem, de muita circulação, de muita informação circulando pela internet, nunca viveu um momento como esse. Tá? E a pandemia, ela está, de fato, atingindo absolutamente todas as áreas da sociedade. É lógico que ela atinge com muito mais força a saúde das pessoas, só que por conta dela, o que ela causa e as ferramentas que a gente tem para tentar mitigar os efeitos na saúde que ela tem, ela afeta tudo. A economia, a relação pessoal das pessoas com as outras pessoas. Então ela acaba afetando tudo. E aí, assim, o que se faz? Né? O que tem que fazer nós, do poder público? O que a gente precisa fazer para conseguir mitigar os efeitos desta pandemia? São ações em basicamente 3 grandes áreas. Tá? A primeira grande área é a saúde. A segunda grande área é o setor privado, ou seja, manter os empregos ao máximo possível, ajudar as empresas a manter os empregos. E o terceiro é ajudar na área de assistência social, né? É ajudar as pessoas mais vulneráveis, que num momento como esse, que está todo mundo ou no isolamento social ou circulando menos, muita gente perdeu renda, muita gente perdeu emprego, então o governo precisa ajudar as pessoas nessa área. Então essas são as 3 grandes áreas que a gente precisa ajudar, né, ou ter medidas em termos governamentais. E aí tem que ser ações coordenadas entre o governo federal, os estados e os municípios. Né? E lógico que é muito complicado. Né? Então vamos lá. A primeira informação na área da saúde é que em todo lugar do Brasil nós estamos muito longe do pico dessa pandemia. Isso é importante as pessoas entenderem. Né? Não é porque você viu que em um dia reduziu o número de casos detectados que você já tá na hora de achar que essa coisa passou o pior momento. Não passou. Nós ainda estamos longe disso. Tá? No Espírito Santo, nós estamos ainda mais longe. Porque a gente conseguiu atrasar bastante, né? Mitigar bastante os efeitos por conta do isolamento feito aqui. Né? Inclusive de forma muito rápida, né? Muito rápida, muito rápida. O Espírito Santo, Luiz e todo mundo, só para vocês terem essa informação, em termos de transparência, obtenção e organização dos dados do coronavírus, ele está em segundo lugar, ali pau a pau com o Rio Grande do Sul, que está em primeiro. Né? Nós estamos muito bem, fazendo muito bem toda a organização de dados, a análise dos dados. Por que isso é importante? Para a tomada de decisão ser a mais segura possível. Né? Ser a mais correta possível. Foi só por isso que a gente conseguiu agora, nesta semana, em 72 cidades do Espírito Santo, flexibilizar o isolamento. Né? Porque a gente tem muito mais certeza sobre onde é que está ou não está a pandemia. Dito isso, o que a gente tem feito, seja no parlamento, seja no executivo, para mitigar os efeitos da crise? Tem uma série de ações que a gente aprovou no parlamento, já são mais de 20, hoje a gente está aprovando mais 2. E tem uma série de ações que o executivo faz que não precisa de aprovação legislativa. Então, já está acontecendo, ou pena para acontecer, porque não precisa de aprovação. Mas eu vou citar algumas super importantes aqui, só para a gente começar nas corretas. Primeira, para mim, a mais relevante de todas,
foi o auxílio emergencial, né, a renda emergencial para as pessoas de renda baixa, né, que é os R$ 600. Basicamente, toda pessoa com renda baixa pode solicitar e eventualmente receber, neste momento, por 3 meses. Tá? Isso vai afetar, Luiz, como você sabe bem, você convive nesse setor da sociedade, mas vai afetar mais de 100 milhões de brasileiros positivamente. Cerca de 70 milhões de brasileiros vão receber esse auxílio e cento e poucos milhões vão ter benefício por conta desse auxílio, porque tem filhos, dependentes, etc. Isso, para mim, foi a coisa mais importante, porque isso ajuda as pessoas a se manterem no isolamento sem passar fome. Porque as pessoas não podem sair de casa. Só uma pequena aspas nessa questão. Claro. A proposta inicial do governo foi de R$ 200, não é isso? Foi. E aí o governo queria mandar um negócio de R$ 200 só para trabalhadores informais. Ia deixar de lado as pessoas que recebem Bolsa Família, boa parte dos empregados, etc. E aí no parlamento, a gente nem chegou, a gente conversando com o governo naturalmente, mas uma lei que já estava proposta pelo Eduardo Barbosa, que é um deputado de Minas, a gente atualizou ela e trouxe primeiro para R$ 500, depois o governo trouxe a proposta de 600. Então essa proposta foi um negócio em conjunto, né? Por mais que esteja havendo conflitos aí políticos esses tempos, essa proposta foi uma proposta construída em conjunto, governo e parlamento, né? E aí afetando aí mais de 100 milhões de brasileiros. Super importante. Para mim é a coisa mais importante que a gente fez até agora. Bacana. Que mais? Bom, de coisas assim mais relevantes, a gente tem uma série de medidas que tem a ver com empréstimo ou dinheiro dado mesmo, que a gente chama de subsídio, para empresas manterem os empregos. Porque nesse momento as empresas não estão vendendo, os comércios não estão vendendo, as indústrias estão vendendo menos. E não é só por conta do isolamento social. É porque o mundo inteiro está em isolamento social, as pessoas estão circulando menos e, por consequência, estão comprando menos. Isso afeta o mundo todo, não é só porque o Espírito Santo está fechado ou não que isso afeta os negócios, né? Então, tem uma série de medidas nesse sentido, seja de empréstimos para pagamento da folha salarial, seja a possibilidade de você, do empresário não pagar o funcionário e o governo entrar com o valor do seguro-desemprego. Tem uma série de medidas neste sentido, tá, que estão sendo feitas. E, naturalmente, estão em tramitação ou já foi votado? Algumas já estão em andamento, ou seja, já foram votadas ou já podem ser implementadas, e outras em tramitação. Tá? A maioria já está em andamento. Tá? A maioria dos empréstimos já tá podendo acontecer. A grande dificuldade, isso é uma dificuldade do governo brasileiro como um todo, é operar isso, é chegar na ponta, é chegar no pequeno empresário. Essa é meu grande esforço nas últimas 2 semanas, é ajudar o governo a chegar nos pequenos empresários, né? No vendedor de churrasquinho, na padaria. Inclusive, ô Rigoni, se você me permitir, tem uma pergunta que é direcionada inclusive para esse ponto. De repente a gente já poderia bater um papo sobre isso. Diga. Ela foi uma pergunta feita ontem pelo Rafael Breda, nosso economista aí. Claro. Qual é a pergunta? Neste momento, sabe-se que medidas excepcionais estão sendo tomadas por todas as esferas do governo. Como nós, agentes públicos ou cidadãos ativos, que temos o dever de fiscalização da administração pública, devemos nos comportar nesse momento, né? Justamente como que a gente, enquanto participante, né, diretamente, no seu caso, do Parlamento, da Câmara Federal, podemos garantir que esses recursos cheguem na ponta. Eu acho que é um pouco disso essa pergunta, né? Com certeza. Isso é a coisa mais importante. Assim, já está cheio de medida anunciada, isso não quer dizer que tudo chegou na ponta ainda. Tá? Isso é um grande desafio. Como é que a gente está fazendo, assim, em termos de seja cidadão, seja eu no parlamento?
Porque a gente não executa, né? O parlamento ele não executa as políticas públicas, ele aprova elas e define como elas serão feitas. Quem executa, de fato, é o executivo. Então, o que a gente está fazendo nesse momento para tentar garantir que chegue na ponta? Primeiro é contato com quem está na ponta. Então, a gente tem, tanto através das nossas redes sociais, quanto através dos nossos próprios contatos, a gente está tentando levantar se a coisa está chegando mesmo ou não, se o empréstimo já está disponível ou não, se o auxílio emergencial já chegou para as pessoas ou não. E aí a gente faz uma série de avisos mesmo. É chegar na Caixa Econômica, que quem opera a maioria dessas coisas, fala assim, ó, pessoas assim, assim, assim não, estão tendo dificuldades. Como aconteceu semana passada. Semana passada a gente percebeu que as pessoas que tinham algum tipo de dificuldade com o seu CPF, por alguma razão ou outra, não estavam tendo condição de acessar o auxílio emergencial. Sim, A gente fez sim. uma carta para o presidente, a gente fez um ofício para a Caixa Econômica, e logo depois a Caixa Econômica resolveu isso, e a gente também aprovou um projeto de lei para não ter nenhuma dúvida disso na semana passada. Então essas coisas são importantes, porque você vai Sim. operar um programa, você só descobre que tem alguma dificuldade na hora de operar mesmo, né? Você não consegue pensar em tudo, infelizmente. Sim, sim. Né? Ajuste Então, tem que ser feito a todo tempo, né? exatamente. Então, por exemplo, outra coisa que a gente fez, e foi aprovada ontem, foi o seguinte, a gente percebeu que esses empréstimos para as empresas não estavam chegando nas pequenas empresas, nos pequenos negócios. Uma das dificuldades era porque, naturalmente, era informação, e aí o governo mesmo lançou um site com mais informações, etc. Chama Vamos Vencer, inclusive o site. E, além disso, a outra dificuldade é que os próprios bancos, seja eles públicos ou privados, estavam segurando o dinheiro de alguma maneira. Tá? Aí a gente fez o quê? A gente fez uma proposta para que este empréstimo, especialmente para as pequenas empresas, que é aquelas que faturam até 360 mil reais por ano, possa ser feito através das maquininhas de cartão de crédito, que já está na empresa, a Sim. empresa já tem a maquininha ali. É só você avisar a empresa que está disponível, ela vai, como se fosse um cidadão pagando uma compra, mas é o governo fazendo um empréstimo. A gente fez uma emenda em relação a isso, a um projeto de lei que a gente votou ontem, foi aprovado, e a partir se não me engano, na semana que vem, quando o presidente sancionar isso, a gente já vai conseguir fazer esse empréstimo através das maquininhas de cartão. Então, assim, é dessa maneira que a gente atua, não só fiscalizando, mas contribuindo para as coisas chegarem na ponta. A gente acompanhou, né, que, falando em termos de números, Rigoni, a gente estava falando de um déficit antes da crise de basicamente 120 milhões de reais. Né? Milhões. Agora bilhões, né? Isso. Bilhões, desculpa, com B de Brasil. Agora, com essa crise, a gente vai chegar estourando de 500 bi. E aí, como é que 800. fica? 800, né? 900, Fala pra gente quais são os números aí, porque a gente precisa saber que essas medidas excepcionais que estão sendo tomadas, que não se tornem coisas não excepcionais, né? Então, exatamente. Isso é muito importante. Legal, olha, realmente, a gente estava num esforço para tornar o governo brasileiro um governo que dá conta de pagar suas contas, que consegue pagar suas contas. E aí o déficit, né, ou seja, a diferença entre o arrecadado e o gasto ia ficar de menos 120 bilhões. A gente ia ficar devendo 120 bi. Agora, com toda essa crise, etc., vai ficar muito mais. Ficar muita grana mesmo. A gente não sabe ainda a quantidade, porque a gente não sabe a duração dessa crise. Ninguém sabe. Quem disser que sabe está mentindo. Tá? A gente não sabe o tanto que vai durar essa crise, a gente não sabe o tanto que a gente vai precisar fazer isolamento social. A gente acabou de liberar aqui no Espírito Santo, em algumas cidades. Pode ser que a gente tenha que voltar ao isolamento. E a gente não pode deixar, enquanto governo, de fazer as ações para manter a vida das pessoas minimamente viável. Né? Você não pode deixar as pessoas passarem fome, você não pode deixar as pequenas empresas quebrar. Então, o tamanho desse buraco vai depender da duração dessa crise e do tamanho das medidas que a gente vai tomar. Mas vai ficar aí 800, 900 bilhões de reais, é muito dinheiro mesmo. Qual que é a única preocupação que a gente tem que ter?
tem que ser temporário. Tem que ser para combater a crise e enquanto a gente combate a crise. Não pode virar um negócio permanente, senão quebrou tudo. Aí não tem mais Pois jeito. é, eu Mas acho que é como algo justamente. temporário, é possível resolver logo depois. E são medidas que a gente não é exclusivo do Brasil, né? Os Estados Unidos enfiou 1 trilhão também lá na economia também, né? Dois e Então, assim, meio. dois e Dois e meio. meio Então, trilhão. eu tenho que me atualizar nos meus dados. Obrigado pela atualização, Igor. É porque muda todo dia também. Né? Então, que bom que você vai deixando a gente atualizado dos números aí, fazendo com que a informação chegue, principalmente sem fake news, né? Que é um outro problemaço dessa crise. Para mim, tão perigoso quanto o coronavírus é a desinformação que está tendo sobre o corona e sobre tudo que está acontecendo no nosso país e fora dele, inclusive. Teve Porque, uma cara, medida, teve uma medida pode por falar. parte da frente ligada a você aí na Câmara, Tabata Amaral, mais João Campos, mais uma turma no combate à fake news, não teve uma coisa do tipo? A gente propôs um projeto de lei que combate fake news. Basicamente, seria a Lei de Liberdade e Transparência Digital, que fazia uma série de medidas, desde transparência nas plataformas, combate a robôs e redes de robôs e verificação de fatos, para você ter minimamente aí, não o controle das fake news, porque você não pode controlar a pessoa de dizer o que ela quer dizer, tá? Porque senão você estaria afetando a liberdade de expressão. Mas você pode corrigir. Você pode falar assim, não, esse não é o fato é tal. Né? Basicamente, é baseado nisso que a gente colocou esse projeto. Mas o grande problema aqui da fake news agora, porque fake news sempre existiu no mundo, né, o Luiz? A gente sabe disso. Agora é que ela circula com muita velocidade, ajudada por robôs na internet. No Twitter, no Instagram, no Facebook, etc. Que são contas que não é feita por gente de verdade. É um programa, um software de computador, programado só para espalhar aquela notícia. Né? E aí, esse é o grande problema. Ela espalha muito rápido, ela afeta o julgamento das pessoas, ela traz mais insegurança para as pessoas, inclusive afetando a própria saúde das pessoas. Então, eu acho que neste momento de crise, tão perigoso quanto o próprio vírus, é a desinformação. São duas das coisas que a gente mais tem que combater no nosso país, com certeza. Show de bola, Rigoni. O Aldrin, cara, mandou uma pergunta pra gente aqui, O Alan da está assistindo a seguinte. gente? Ele tinha mandado a pergunta mais cedo para mim, não sei se ele está online Tá. aqui agora, mas é um dos nossos grandes colaboradores Grande aí. amigo nosso. Ele colocou, apesar do Espírito Santo ser um estado com boas classificações no que se refere à questão fiscal, é sabido que a situação fiscal dos municípios e dos estados não tinham condições de suportar os impactos do coronavírus sobre as finanças públicas. Quais são as ajudas aos municípios e aos estados que estão sendo discutidas a nível federal? A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas vale a pena ressaltar, só porque essa questão é uma questão que vale a pena a gente repetir, Rigoni, porque, vou te falar, no cenário Vila Velha, há uma grande preocupação dos microempreendedores, das microempresas, quanto à ajuda federal. Né? Que o que a gente acompanha aqui é de algumas demissões em massa, entendeu? Por exemplo, Vila Velha, 70% de toda a nossa atividade econômica é do setor de serviços. Então você imagina, setor de serviços sem aglomeração praticamente parado e quebrado. Vai né? a zero. Então eu acho que vale a pena a gente relembrar, também para o pessoal que está entrando agora na live, também acompanhar e entender isso que a gente está falando. Com certeza. Vamos lá. Olha só. Tem duas coisas aí. Primeiro, é tudo aquilo que está sendo feito para ajudar os negócios em si. Micro e pequenos empresários ou grandes empresários, etc, etc. E segundo, o que está sendo feito para ajudar o Estado e o município a dar conta, especialmente da área de saúde, mas de todas as outras. Por quê? À medida que a economia não anda, o Estado não arrecada, o município também não. Né? Então, você disse, Vila Velha, o principal atividade econômica é serviços.
o principal imposto do Sim, município é o imposto sobre serviço. isso Então, aí. se a atividade econômica está baixa, a arrecadação também está. Tá? Então, isso é importante a gente entender. O único ente federativo, né, entre Estados, União e municípios, que pode emitir dívida pública é o governo federal. Tá? Em todo mundo é assim, Aham, é importante que seja assim, para você ter uma centralização da dívida pública do país. sim. Então, o que, que tem que ser feito? O governo federal, através da sua dívida pública que faz, a gente está falando sobre ela aqui a pouco, ele tem que dar auxílio aos estados e municípios. O que, que já foi feito? Né? Teve 18 bilhões de reais que o governo federal planeja enviar para os estados e municípios, não enviou ainda, né? Não tudo, enviou só parte disso. E tem o que a gente chamou de apoio emergencial aos estados e municípios que aprovamos na Câmara e está em avaliação no Senado, que basicamente é o seguinte, são duas coisas. A gente mantém os valores do ano passado para o Fundo de Participação dos Estados e Municípios e, basicamente, também vai manter os valores de arrecadação do ano passado em relação ao ISS e em relação ao ICMS. São os dois impostos que afetam majoritariamente os estados e os municípios. Então, basicamente, o que ISS, está acontecendo? no caso aí, ISS, município e ICMS, estado e ICMS município. e estados, não é Porque isso? é estados, mas os municípios também recebem parte disso. Eles têm a Parte, cota né? parte do ICMS. Exato. Então, qual que é a questão? O governo federal é como se ele fosse fazer uma recomposição. Tá? Ele vai recompor, ele vai pegar o que arrecadou no ano passado, Traduzindo, comparar com esse ano. é completar o caixa que está faltando. Completar o caixa que está faltando em relação ao ano passado. Tá? Para manter Aham. minimamente as atividades da prefeitura e do governo do estado. Tá? Como o Aldrin disse, Legal, assim, legal. mesmo o Espírito Santo sendo o estado mais equilibrado fiscalmente do Brasil, ele vai passar por dificuldades financeiras. É inevitável. Tá? Todo mundo vai e o Aí, governo federal precisa fazer essa complementação, mesmo que tenha ajustes, mesmo que tenha uma limitação, mas precisa fazer complementação, porque senão eles não vão dar conta por exemplo, pagar polícia, pagar médico, pagar enfermeiro, que é os mais importantes para esse momento. Né? sim. Não, e isso aí é muito bom todo mundo ficar sabendo, né? Porque A gente já ontem, aprovou isso na Câmara, falta ainda o Senado, tá? Só para esclarecer. sim. E as expectativas para o Senado, você tem acompanhado aí, que passe e tal? Passa, mas vai passar com alguma modificação, porque o jeito que ele passou na Câmara, ele está fazendo 100% de complementação. Né? E tem uma dificuldade E técnica, vamos ter econômica. caixa para isso? Esse é o problema. Né? Então a gente deve fazer uma limitação. Não deve ser 100%, mas deve ser um tanto bom que vai já compensar os estados e municípios por essa perda de arrecadação que eles estão tendo agora. Legal, show de bola. Vamos para outra pergunta aqui. Vamos? É, a pergunta de um dos nossos colaboradores também. Desde 2015, nós já vivíamos uma crise econômica, enfrentávamos dificuldades para nos recuperar. A pergunta é feita pelo Ramon. Uma parte do ajuste fiscal implementado, né, a reforma da Previdência, Isso. foi feito, né, e não conseguimos recuperar conforme gostaríamos. O desemprego continua em níveis bastante elevados, por exemplo. Essa pandemia chega e impacta drasticamente todos os países. O que você acredita que deve mudar em termos de consenso a respeito da intervenção pública para superar os desafios desse novo período? Né? Basicamente, assim, qual que é o papel Sim. que você, Do assim, Estado. enquanto Uhum. quanto o papel do Estado, né, nesse, porque agora, né, o pessoal que falava em Estado mínimo agora, né, talvez agora está tendo dificuldade de explicar algumas coisas, né, Rigoni? Não, com certeza. Em qualquer crise como essa, o Luiz, o, é o governo que tem que entrar fazendo as medidas. Não tem jeito. Seja o governo mais liberal do mundo, simplesmente a atividade privada ela está parada. Né? E ela precisa estar reduzida nesse momento para a gente conseguir conter a crise. Então entra-se o governo nesse caso excepcional.
que acontece assim? A gente ainda vai ter uma necessidade de ajuste de contas públicas depois dessa crise. Porque o importante não é o tamanho da dívida, é a trajetória. Sim, Se ao claro. longo do tempo ela tem uma trajetória de só aumentar ou de estabilizar. Se ela estabilizar, tá ok. Tá? Não tem mais tanto problema fiscal em relação a isso. A nossa ainda tem uma trajetória de aumentar. Melhorou com a reforma da Previdência, mas vamos precisar de algumas outras coisas. Agora, para a saída dessa crise, e a saída não vai ser simples, como alguns têm falado por aí, não vai chegar um dia que a gente vai falar assim, agora todo mundo pode ir para a rua, volta tudo ao normal, e todo mundo volta a vender como antes, a produzir como antes. Não vai ser assim. Né? Nós vamos ter que fazer uma etapa de transição. Algumas coisas na economia vão ter que mudar. Né? Eu acho que por um tempo a gente vai ter que manter essa renda básica aí por mais tempo do que só durante a crise, para as pessoas poderem ter um tempo de se colocarem de pé na vida. Né? Porque muita gente vai perder o emprego, muita gente vai perder a renda. Né? Os vendedores informais, todos perderam a sua renda agora. Então, Claro, como claro. é que vai funcionar essa saída? Eu acho que vai ter que ter uma ajuda social do governo grande, pelo menos por um tempo. Tá? Nós vamos ter que fazer grandes investimentos em infraestrutura, e aí é a união do setor público e privado. Mais privado do que público, mas o público também vai ter que dar uma ajuda grande. E, naturalmente, muita coisa relacionada à ciência e tecnologia, para a gente ter inovação, a gente ter novos negócios e etc. E detalhe, a gente vai ter que passar por uma etapa, na minha opinião, de desburocratizar os negócios assim, radicalmente. Você sabe, todo mundo sabe, que montar negócio, manter negócio no Brasil, especialmente para os pequenos, é absurdamente difícil. Né? Nós vamos ter que imediatamente, para sair dessa crise o mais rápido possível, desburocratizar isso. As pessoas precisam ter a liberdade para montar os seus negócios, para fazer as suas iniciativas, para a gente conseguir, com iniciativa coletiva, sair dessa crise o mais rápido possível. Mas sim, pelo menos por um tempo na saída, o papel do Estado vai ter que aumentar. É inevitável. Legal. Muito bom isso aí. Eu acho que é importante a gente ressaltar isso. E algumas coisas, né, que vem acontecendo, e aí já partindo para a questão de a gente pensar em inovações, encaminhando aqui para o fim. Aqui em Vila Velha, Rigoni, assim, a gente que está na ponta, a gente tem acompanhado uma situação que pessoas já faltando alimento mesmo dentro de casa, né? Eu vejo o pessoal aqui meio que desesperado, assim, né, cara? Assim, mesmo vivendo uma situação muito complicada. E, querendo ou não, numa situação de crise como essa, a primeira pessoa de que o pessoal vai bater na porta é dos líderes comunitários. Então, assim, Claro. eu queria aproveitar a live aqui para dar uma moral para os líderes comunitários que fazem um trabalho sem não ganhar um tostão e aguentar o pessoal, né, chegar nas suas casas, né, com uma situação difícil. E, assim, faço aqui um nosso muito obrigado a todos os líderes comunitários que vêm se colocando à disposição. Em Vila Velha são 92 bairros. Dentro desses bairros, muitas associações estão se movimentando. Felipe, eu queria até pedir uma força para você, se você puder ajudar a divulgar a nossa campanha. Eu já postei hoje no meu feed, a campanha solidária do Conselho Comunitário, né? Que é o colegiado que envolve todos os movimentos comunitários, movimentos populares e associações de moradores. E a gente vem organizando as comunidades para poder também ser a pontinha de água do bico do beija-flor para tentar apagar esse incêndio também, entendeu? Então, assim, queria uma mensagem sua também para o povo que está ouvindo, para os líderes comunitários que estão ouvindo, a gente também, de ser um porta-voz de esperança também, né? Porque eu acho que o que nós temos de melhor no nosso povo é a solidariedade, né, cara? Então, assim, a gente agradecer os líderes comunitários e reforçar qual é a inovação que a gente precisa para esse momento, né? Com certeza, vamos lá. Olha, primeiro assim,
o papel dos líderes comunitários nesse momento é extremamente importante, não só porque eles dão aí um apoio, né, até emocional, às vezes, às pessoas, aos moradores, mas também porque através de vocês, que a gente consegue as informações corretas sobre o que está acontecendo. Foi por conta de vários dos líderes comunitários que a gente, no nosso mandato, tem contato, que a gente conseguiu descobrir que gente com CPF desatualizado não estava conseguindo pegar o auxílio emergencial. Se não fosse ele, a gente não teria essa informação, não teria passado para frente, não teria conseguido resolver o problema lá no governo federal. Então, assim, é esse tipo de coisa que é super importante agora para a gente conseguir dar a resposta melhor possível e mais rápido possível para as pessoas. E como você diz, assim, por mais que seja difícil a pandemia, por mais que esteja todo mundo passando por muita dificuldade, invariavelmente, a gente tem um nível de solidariedade no Brasil muito grande. Assim, ó. Hoje você consegue ver desde líderes comunitários, empresários pequenos, grandes e muito grandes se juntando para desde conseguir ajudar as pessoas a ter comida em casa, já tem empresários se juntando para conseguir emprestar para os empresários menores se manterem ao longo desse período. Está cheio de iniciativa super legal. Né? Isso é muito importante, porque por melhor que fosse o governo, né, e o governo brasileiro, não estou falando deste governo só, né, a instituição governamental brasileira é uma instituição, infelizmente, lenta. Por melhor que fosse, não daria conta de tudo. Então, a gente precisa das pessoas se mobilizarem e ajudarem coletivamente para a gente passar por esse momento e atravessar ele, não só tendo sobrevivido, mas tendo sobrevivido e aprendido um pouco mais sobre solidariedade e vida comunitária. Eu acho que, no fundo, essa crise também vai fazer a gente também ser mais forte, tenho certeza disso, entendeu, Rigoni? E cada um fazendo a sua parte, né? A gente vai sempre propor lives aqui para a gente cutucar, né? Hoje foi o Legislativo Nacional, mas a gente vai entrar em contato com o Executivo Municipal e Estadual, também para poder fazer os questionamentos e principalmente informar o nosso povo, os líderes comunitários e quem realmente está na ponta, que é o que mais precisa, é ter essa informação de alento nesse momento, né? Com certeza, isso é muito importante. Então, assim, Felipe, eu de coração agradeço demais, né? Foi um pedido aceito de amigo, né? De sua parte aqui com a gente. Você vem fazendo um grande trabalho, né? Eu sou um fã, além de tudo, sou um fã seu, né? Do seu trabalho na Câmara Federal e tenho certeza de que nas suas mãos a gente tem entrega a responsabilidade de propor uma alternativa para esse momento. Eu acho que é muito importante esse papel junto com vocês, esses perfil de deputados que não entraram naquele racho de polarização em azul e vermelho e decidiram vestir a camisa verde e amarela, que é a do Brasil de verdade, né? Entendeu? Então, assim, agradeço muito a sua participação com a gente aqui na live. Você é um orgulho para mim e para o Brasil aí, meu camarada. Que é isso. Muito obrigado, Luiz, pelo convite, pela live. Continua fazendo o seu trabalho, que eu também admiro muito, aí em Vila Velha. E estamos juntos, querido. Muito obrigado por tudo e continuamos aí na luta. O momento é muito difícil, mas com diálogo e persistência a gente passa por ele. Maravilha. Rigoni, eu queria agradecer também a todo mundo que esteve na live com a gente aqui até hoje. Zé Newton, um abraço aí para o Zé Newton, nosso grande amigo. Também Ramon Moreira, que acompanhando a live com a gente, o Breda e a nossa turma toda junta, unida. E tenho certeza que a gente vai passar por essa, meu camarada. Com certeza, querido. Tamo junto. Valeu, Rigoni, um abração. Valeu, querido. Até mais, viu?